Nós estamos caminhando aqui sobre o livro de Provérbios, no capítulo de número 6, e nós vamos ler o versículo 20 a 23. Mais 3 versículozinhos, nós vamos dar mais uma esticadinha, mais uma caminhada, mais alguns passos, e nós estamos avançando aí, são 31 capítulos, nós estamos no 6, ó, tem capítulo aí até o final do ano para a gente estudar tranquilamente, e se terminar a gente volta para o começo de novo. Eu não sei se você está animado, mas eu estou animadíssimo, né? Mas existem 60 e tantos livros na Bíblia, a gente vai poder estudar juntos, quando terminar Provérbios também. Então, ontem à noite nós tivemos o início da série chamada Conduzidos por Deus, Guiados pelo Espírito, né? E eu vi que as pessoas criaram uma hashtag nova aí, La Casa de Papai, né? Sou eu, La Casa de Papai. La Casa de Papai, mora lo Espírito Santo, tá aqui, ó, as Holy Ghost, né? Para quem fala inglês aí, tá bom? Então, ó, vamos, Provérbios capítulo 6, verso 20, diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao pescoço ou ao coração, pendura-os no pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho para a vida. Versos de número 20 a 23. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe as instruções da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao pescoço, ata ao teu coração e penduras ao pescoço. E quando caminhares isto, os mandamentos do teu pai e as instruções da tua mãe, quando você caminhar, ele te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, veja, aqui dá instruções claras acerca de como você obter sucesso, de como você caminhar tranquilo e em paz, sereno e cumprir a sua jornada de maneira tranquila e eficaz. Eu falava aqui já no início da live o seguinte, que quando o homem pecou, quando Adão pecou, a primeira consequência, a primeira drástica consequência foi o rompimento, o esfacelar-se de uma família, né? Foi Deus perdendo seu filho e o filho perdendo seu pai. Esse foi o grande desastre da humanidade, né? O homem que fora criado para ser conduzido, para ser guiado, para ser levado mesmo de uma maneira bem amorosa, cheia de compaixão e amor do Pai, através da nossa vida, nos guiando, né? De uma maneira muito simples. Você olha para o Éden e você vê isso com muita clareza. É a palavra e o Espírito o tempo inteiro trabalhando na vida humana. A palavra ali representada pela árvore da vida, que deveria ser um alimento diário. Coma continuamente, coma livremente da árvore da vida, né? E por outro lado, a voz do Senhor, que passeava pela viração do dia e o instruía, dava instruções precisas. Então veja, a associação da palavra e do Espírito fazia com que o homem se desenvolvesse no crescimento para que ele se tornasse semelhança ou a conclusão daquilo que ele foi criado para fazer, que é imagem e semelhança de Deus. Ele era a imagem e semelhança de Deus, mas ele estava moldando a sua mente a essa realidade, a essa verdade. E isso só era possível por meio da palavra e do Espírito. Veja, ele se alimentava voluntariamente da palavra e Deus o orientava a partir disso pelo Espírito. E o resultado da associação da palavra e do Espírito era ele ser guiado, conduzido por Deus em triunfo em todo o tempo. Eu vou dizer isso de novo, veja. Quando você olha para o Éden, ali tinha a orientação da parte de Deus para que o homem se alimentasse da palavra. Ele precisava se alimentar da palavra e Deus o instruía a partir do que ele tinha agora como material de trabalho, que era a palavra, pela sua voz, pelo Espírito. E essa união da palavra, o Espírito é que conduzia o homem. Ele só precisava ficar atento a isso. E isso seria o sinônimo do sucesso. Seria o caminhar, o destravar da sua vida para que ele pudesse realmente chegar ao ponto. Quando a gente fala chegar ao ponto, veja, eu quero que você atente bem direitinho isso.
Às vezes a gente acha, porque Deus disse, vamos fazer o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Adão já foi feito pronto. Adão já foi feito perfeito. Mas lembre-se de Jesus, que você vai entender. Jesus foi o segundo Adão. Jesus, ele percorreu o caminho que Adão percorreu, porém com uma diferença. Adão foi tentado e caiu, Jesus foi tentado e venceu o diabo. Veja, a diferença é essa. A conclusão é o seguinte: se Adão saiu de um ponto e perdeu no caminho, é porque ele não concluiu a sua jornada. Jesus, ao contrário, ele venceu o diabo e chegou aonde Adão não chegou, mas chegaria. Adão chegaria ao ponto que Jesus chegou. E aí, quando você olha para Jesus, você vê que Jesus não foi gerado já pronto, ele precisou crescer. A Bíblia diz que ele crescia o menino, crescia Jesus em conhecimento, estatura e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Assim Adão também deveria ter crescido, ter se desenvolvido. Bom, chegamos aí a quase 110 pessoas nos assistindo ao vivo, e nesse momento você faz aquilo, você coloca o dedo aí, eu quero chamar a sua atenção para isso, porque essa palavra é importante para chegar aos corações das pessoas em todo o mundo. Então coloca o dedo aí no avião, e cada um, por favor, olha, não custa nada, é segundos, você clica aí, abre a lista, você só clica nas bolinhas aí, ó, 20, 30, 40, 50 pessoas, quando eu faço isso eu vou logo em 50, aí clica em diz enviar a todo mundo. O pessoal aprendeu. Aí agora toda hora que eu olho lá no meu, chega lá e eu entro, olho, participo com as pessoas. Isso é bênção. Eu só não ia participar se fosse coisa ruim, mas se for bênção, irmão, eu participo. Pode me mandar 100 vezes e eu participo. Então, manda aí agora. Compartilha com as pessoas que você ama aí. Manda para todo mundo que você tiver no seu perfil, porque isso é bênção. Vai ser bênção para as pessoas. Piada a gente compartilha às vezes, memes a gente compartilha. Vamos compartilhar a palavra de vida. Palavra de vida eterna. Vamos fazer isso agora. Compartilha aí para todo mundo e nós vamos chegar aos 150 de novo, como nós chegamos ontem, ok? Vamos lá. Então veja, voltando aqui ao nosso raciocínio. Então, o homem, ele é conduzido, Jesus foi conduzido pela palavra e pelo Espírito. A Bíblia diz que ele era cheio da palavra, mas em dado momento o Espírito o conduziu ao deserto. Foi o Espírito que conduziu Jesus. Então veja, nós, os filhos de Deus, fomos criados num seio familiar. Nós somos os filhos. Veja, essa composição familiar, nós já falamos disso aqui no início do estudo do livro de Provérbios, eu quero só trazer a memória para você. Essa composição familiar, ela tem o filho, que Jesus é o modelo de filho. Então, se você quiser saber como um filho funciona, olha para Jesus. Não para Adão, olhe para Jesus. Se você quer saber como o pai funciona, olha para o Deus Pai, o qual Jesus em todo o tempo se referiu a ele. Se você quiser entender como uma mãe funciona, olha para o Espírito Santo. E aí eu quero que você entenda uma coisa. O Espírito Santo não é mulher. O Espírito Santo não é mulher e nem homem. Deus não é mulher. Eu estou dizendo de concepção, de ideia. Entendeu o que eu estou dizendo? Para você não estar aí por aí dizendo que eu estou dizendo que o Espírito Santo é uma mulher, que Deus é um homem. Não é isso que eu estou te dizendo. Nós estamos falando dentro da concepção familiar. Nós estamos num seio familiar. E esse seio familiar tem essa ideia. Então veja, o Pai, o Espírito Santo e o Filho formam essa família. E nós estamos inseridos nisso como filhos hoje, dentro disso. Então veja, é claro que de maneira natural, o escritor de Provérbios, o escritor aqui escreveu como se fosse um pai natural dando conselho a um filho. Agora, se aqui fosse o pai natural dando conselho ao filho, eu não precisava ler. Se não tivesse a concepção de Deus falando comigo, se não tivesse uma concepção de Deus falando com você, não fazia sentido a gente ler. Se isso aqui fosse uma instrução natural, não fazia sentido a gente ler isso aqui. Mas não, isso aqui é espiritual. Deus escreveu para mim e para você. Nós cremos que essa é a palavra de Deus. Então se ele começa dizendo, filho meu, está falando comigo. Instrução ao filho. E ele diz, filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe as instruções da tua mãe. Então veja, Deus está sempre nos chamando a atenção. Sempre, o tempo inteiro. Alerta, filho, acorda aí, menino. Deus está sempre nos chamando a atenção para a sua palavra, pois é ela que é a garantia de uma vida tranquila de paz. Sempre. Não existe outra maneira. A maneira primária de você receber da parte de Deus todos os benefícios e ser levado, conduzido
ao destino final é a palavra de Deus. Ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola, ela é tudo o que precisamos. A palavra de Deus é o material. Veja, se Deus fosse encher a nossa mochila como se a nossa passagem terrena fosse uma excursão, fosse uma viagem de aprendizado, fosse um intercâmbio. Deus nos tira do céu e diz, vai lá na terra fazer um intercâmbio para tu crescer. Se Deus fosse botar na minha mochila hoje, sabe o que ele colocaria? A palavra. Ele colocaria a palavra. É isso que ele colocaria. Porque a palavra é suficiente. A palavra é suficiente para nos conduzir a uma vida de paz. Uma vida de paz. A palavra de Deus é suficiente. Então ele colocaria na minha mochila a sua palavra, para que ela nos conduzisse. Agora veja, ele também usa, a partir do que eu tenho da palavra, o Espírito para me conduzir na palavra. Lembre que Jesus disse o seguinte, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito da verdade, e a verdade é a palavra, é o Espírito da palavra. Veja, nós temos a palavra escrita e temos o Espírito da palavra dentro de nós. Olha a coisa linda que Deus fez. É como se Deus tivesse dito assim, ó, Jesus faz o seguinte, salva teus irmãos. Salva teus irmãos. Agora, vai lá e fala para eles tudo o que eles precisam fazer. Tudo. Mas para eles não esquecerem, deixa a palavra escrita. Inspira homens que o leve a palavra. Deixa a palavra escrita, que aí eles não vão esquecer do que você falou, Jesus. E aí Deus inspirou homens. Aí disse, sabe o seguinte, pode ser que eles não queiram ler a Bíblia, bota o meu Espírito dentro deles, que é o Espírito da palavra, o Espírito da verdade. O Espírito da palavra dentro deles vai fazer com que eles por dentro saibam. Então veja, quando a palavra entra em mim, a palavra que eu leio aqui, que eu pego a palavra escrita e trago para dentro, ela testifica com o Espírito da palavra. Ou o Espírito e a palavra testificam juntos da verdade. O Espírito e a palavra testificando dentro de mim sobre a verdade. Então, quando eu tenho a palavra entrando no meu coração, muitas vezes a minha mente diz assim, cara, mas eu aprendi errado. Mas o Espírito testifica da verdade. É por isso que a palavra é tão libertadora para a gente. Porque ela testifica da verdade por dentro. Ou seja, o Espírito da verdade habita dentro de nós. E ele nos guiará em triunfo todos os dias da nossa vida. Então veja, seja através da palavra escrita, seja através do Espírito, seja através, nós somos filhos nas mãos dos nossos pais. Então eu quero fazer uma metáfora aqui, uma analogia. Sendo a palavra escrita a voz do Pai, e a instrução do Espírito, as instruções da minha mãe. Dentro da família, o pai é o cabeça, assim como Deus, e a mãe é a auxiliadora. A mesma coisa vem dentro dessa concepção. Deus é o cabeça e o Espírito Santo o auxiliador. Eu vou te mandar o auxiliador, o consolador. Então veja, existe o pai, a cabeça, existe o auxiliador, existe os filhos, somos nós. E nós somos guiados, conduzidos pela palavra do pai e pelas instruções do auxiliador. É isso que está em voga aqui, e isso é interessante, né? Somos conduzidos pelas mãos dos nossos pais. Temos então a severidade, a firmeza do pai através da palavra, uma palavra dura, na tipografia escrita, a firmeza do pai, inflexível, firme, mas nós temos a voz doce da mãe, do Espírito Santo, da auxiliadora, nos dando instruções. Nós temos voz severa de Deus, pela palavra, firme, e nós temos a voz suave do Espírito, como uma mãe que consola e ajuda na caminhada. Então veja, essa é a nossa concepção para hoje, segundo as instruções do escritor de Provérbios. Ele diz, Provérbios 6:20, ele diz, meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai. A palavra está aqui. Ele diz, mas não deixe de lado as instruções da sua mãe. Olha que interessante. Ou seja, tenha a palavra em mente, na sua mente, guardando no seu coração, mas fique ligado às instruções do Espírito.
A palavra me dá o norte, o Espírito vai me dando as orientações dentro desse caminho. Veja, quando você está num barco, você coloca o norte aonde você quer, você pega a bússola e diz onde é o norte, é para lá. Então a palavra é essa bússola que me dá o norte, ela me bota nessa direção, está lá. Porém, no meio do caminho existem algumas coisas que podem me atrapalhar. E o sonar é o Espírito Santo, que diz, olha, vai um pouquinho para a direita, saia daqui, tem uma rocha ali, olha, ali tem um iceberg, ali tem aquilo, e você vai sendo guiado no dia a dia. Então ele disse, não abra mão, obedeça ao mandamento do Pai, mas não deixe de lado as instruções da tua mãe, da auxiliadora, do auxiliador. Então fique atento na palavra, mas também fique ligado no Espírito. Tenha a palavra e tenha o Espírito. Não é só a palavra, não é só o Espírito. Você precisa ser conduzido por essa estratégia divina que é a palavra e o Espírito. Era para ter sido assim desde o princípio, foi perdido isso durante o tempo da queda, mas foi restaurado isso em Cristo Jesus. Nós hoje temos a palavra, nós hoje temos o Espírito, nós temos a verdade, os dois que testificam, a palavra e o Espírito, e nos conduz em triunfo. Provérbios 6:21. Ele guarda as palavras deles em seu coração e amarre-as no seu pescoço. A palavra vívida dentro de mim, guardando ou sendo protegida dentro do meu bom depósito do coração. Existe um bom tesouro, existe um bom depósito e a palavra está guardada aqui. Porém, a instrução vem pelo Espírito, borbulhando pelo Espírito de profecia. A palavra profecia ou profetizar quer dizer borbulhar, ferver. Eu preciso ferver pelo Espírito. Na palavra que está dentro, eu vou fervendo no Espírito. Eu vou trazendo as instruções de dentro para fora, em todo o tempo, pelo Espírito da profecia, que me guia, que me conduz. Eu não estou falando da profecia como a gente conhece pejorativamente, que é uma palavra revelada de um profeta. Não. Eu estou falando de um ferver interior. Eu estou falando do Espírito por dentro te conduzindo, do Espírito fervendo dentro de você, do Espírito e a palavra se movendo, te colocando para cima, te fazendo impulsionar-se na vida, tomar decisões, avançar, correr, crescer, amar, ajudar, fazer coisas que você nem sequer imagina e você borbulhando por dentro. Coisas que na carne você nunca faria. Nunca. Jamais. Se você estivesse andando segundo a carne. Então guarda a palavra no coração e faz ferver o Espírito dentro de você, pela palavra. Pela palavra. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Se você atentar para essas duas coisas, o que acontece? Ela diz, quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando você andar, os conselhos do seu pai o guiarão. Veja, para te guiar pelo caminho, te ajudar a tomar decisões. A palavra tem esse poder. Sabe, você não precisa de outra coisa senão a palavra. Se você estiver persuadido pela palavra, você certamente vai ser conduzido em triunfo. Vai te ajudar a tomar decisões claras que vão de encontro à tua felicidade, de encontro ao teu sucesso, de encontro à tua autorrealização. A palavra ela vai na direção certa, a palavra te impulsiona a fazer o que é correto, a palavra te impulsiona a um crescimento, ainda que pareça distinto ou diferente daquilo que o mundo está propondo. Veja, Jesus foi cheio do Espírito, ele já era cheio da palavra, e a Bíblia diz que o Espírito o conduziu ao deserto. Poderia ter lhe conduzido a uma festa, poderia ter lhe conduzido a uma comemoração, uma celebração, mas o conduziu ao deserto. Por quê? Porque era lá o seu momento de preparação. Seria lá o seu momento de prova. Tirar limpo. Palavra e o Espírito conduzindo Jesus. É isso que ele diz. Ele vai te guiar pelo caminho, ele vai te carregar pelas mãos pelo caminho, ele vai te levar para o lugar certo, ele vai te impulsionar nas direções corretas, ele vai fazer você tomar as melhores decisões se você estiver alinhado com a palavra e com o Espírito. Ele vai te conduzir pelo melhor caminho. Segundo ponto, ele diz,
Quando dormir, eles o protegerão. Está firmado sobre a palavra e sobre o Espírito. Traz proteção, segurança. Proteção e segurança. Deixa eu contar uma coisa para você. A gente, aqui em casa, a gente anda tão tranquilo e tão seguro. E eu não quero falar isso, é porque sou. Não. É porque a gente já acostumou com isso, pode ser qualquer um. Mas eu estou dando o meu exemplo, que é o que eu conheço. Então, na nossa casa a gente é tão tranquilo que a gente dorme com as portas destrancadas. Muitas vezes o portão fica aberto da casa. E a gente dorme seguro, porque a gente sabe quem está nos guardando. A gente sabe. A gente não tem inimigo natural que vem tentar contra nós. Nós estamos em paz. E é isso que a palavra e o Espírito traz, segurança. De você dormir tranquilo, sabendo que nada pode te causar dano algum. Sabe quando você não tem paz? Quando você está devendo a alguém, quando você, sei lá o que, você dorme e não consegue dormir, você deita e não dorme, você fica preocupado, você não está seguro, você fica, ó gente, vê se a porta está aberta, olha gente, faz isso, olha gente, aquilo. Deixa eu dizer, o medo precede a ruína das pessoas. O medo é você, de fato, crer naquilo que você não queria que acontecesse. Mas a palavra é o Espírito. Ela traz paz, segurança. Quando você está firmado sobre a palavra e na direção do Espírito, você dorme tranquilo, você dorme em paz, você tem tranquilidade, você não está com medo. E é isso a garantia da palavra. A palavra diz, a paz ela te protegerá para deitar, para dormir, vai te dar paz, né? E por fim, terceira coisa, ele diz, ele, quando acordar, te orientará, vai te dar orientação clara. Você não acorda sem saber o que fazer, você não acorda sem direção, você não acorda para o acaso, você não acorda para a sorte, você não... Não, a vida do crente não é para ser jogada ao acaso, à sorte. Não, quando você tem a palavra, quando você tem o Espírito habitando dentro de você. O próprio Espírito, irmãos, vai te orientar para o futuro, vai te dar visões, vai te dar dimensões do futuro, horizonte temporal. Você vai ver com clareza, você vai ser guiado, você vai ser conduzido, você vai ter um norte para viajar, para ir, para estabelecer coisas. E você vai, de fato, andar seguro e tranquilo. Versículo 23, ele diz, pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Para aqui um pouco. Vamos entender isso aqui. Ele vai dizer, e aí eu vou corroborar ou reiterar com aquilo que disse o apóstolo Paulo em Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a palavra é inspirada por Deus e apta para o ensino, correção, educação na justiça, para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja, a palavra ela tem essas três instruções, né, para nós. Então ele está dizendo aqui, pois o mandamento, que é a palavra, ela é lâmpada e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduzem à vida. Veja, existe um caminho, segundo o que a Bíblia diz, que a própria palavra traz, e esse caminho é a correção. Essa correção, essa disciplina que a Bíblia nos dá, que a palavra nos traz, seja ela por meio da palavra escrita, seja ela pelo Espírito, essa disciplina, essa correção é o caminho da vida. Nós só vamos acertar se nós nos permitirmos ser corrigidos pela palavra e pelo Espírito. Ela é a correção. Mas não pode ser só correção sem conhecimento, sem entendimento. Correção sem entendimento, sem conhecimento, pode levar você à revolta. A revolta. Pegue uma criança e só corrija e não ensina. Comece a discipliná-la sem explicar, sem ensinar as coisas para você ver. Ela vai criar sim uma criança rebelde. Porém, se você corrige ela, disciplina ela, mas ensina o certo, ela tem a possibilidade de desenvolver as suas faculdades,
ao ponto de saber discernir o certo e o errado e tomar a melhor decisão. É isso que a palavra de Deus faz em nós. Ela não apenas nos disciplina como alguns costumam colocar, né? Que a palavra é assim, ela bate, ela é um cajado. Não, não, não. Ela tem sim o fator correção, ela tem o fator disciplina, mas ela principalmente ela é lâmpada. Ela é lâmpada. Ela é lâmpada e ela é instrução. Ela é lâmpada e instrução. E também correção. Então veja, a lâmpada, ela é o que ilumina, o que traz clareza, é o que faz eu conhecer. A instrução me faz andar e a correção me ajusta pelo caminho. Então, a palavra e o Espírito têm esse poder em nós, de fazer com que tudo isso ande de forma alinhada. Ela traz o conhecimento, ela traz a direção e ela traz a correção. Palavra e Espírito. Ela traz, vou falar de novo, o conhecimento necessário, ilumina os meus olhos, ela traz a instrução do que fazer com aquilo que eu recebi como conhecimento e ela me corrige se porventura eu ainda assim me desviar pelo caminho. Assim como um pai e assim como uma mãe. E nós, nesse seio familiar, somos conduzidos em triunfos ao crescimento desejável todos os dias. Vamos atentar para a nossa família. Vamos ficar firmes no desejo e no seio familiar. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui hoje, nesse dia maravilhoso, na jornada de conhecimento. E amanhã, aliás, logo mais, né, às 23 horas, nós damos sequência à nossa série Conduzidos por Deus, Guiados pelo Espírito. Amanhã pela manhã nós voltamos ao estudo do livro de Provérbios, vamos dar sequência aqui. E você sempre, meu convidado especial, não esquece de no final dessa live, você compartilhá-la com todas as pessoas que você deseja. Vai lá e envia para todo mundo que você puder, para que mais pessoas possam receber esse conteúdo exclusivo e você, obviamente, contribuir com a bênção de Deus chegando até a vida das pessoas por meio da revelação da sua palavra. Beijo no seu coração e até logo mais.